Olá, paz, estamos no nosso momento com a palavra. Eu quero, glórias ao nome do Senhor, neste momento tão maravilhoso, que é o momento da meditação da palavra do Senhor, falar sobre relacionamento. Como é que deve ser o nosso relacionamento com Deus? Dentro de um relacionamento, de um contrato, quando existe esse contrato, cada um cumpre a sua parte. E isso faz com que as coisas andem bem. Deus, ele é maravilhoso conosco. Existe um texto da palavra do Senhor, está escrito no livro de Isaías. Vamos fazer a leitura. Capítulo de número 43, que diz assim: Mas agora, assim diz o Senhor Jeová que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel. Não temas. Ele diz, não temas. Porque eu te resgatei. Eu te chamei pelo teu nome. Tu és meu. Então Deus está dizendo, não temas. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Ele provou isso quando ele tirou o povo de Israel das mãos dos egípcios. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Moisés liderando a nação de Israel. E quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Isso me lembra de Josué passando, atravessando o Jordão, que transbordava muito naqueles dias. Quando passares pelo fogo, não te queimarás e nem te abrasarás, porque eu sou o Senhor Jeová, teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Te dei o Egito por teu resgate, e a Etiópia e Seba em teu lugar. Visto que foste precioso aos meus olhos e digno de honra, eu te amei. Darei os homens em teu lugar e os povos por tua vida. Palavra gloriosa. E aí quando a gente vem olhar os textos bíblicos, quando a gente vem olhar para dentro da palavra, a gente vai encontrar todos esses exemplos que eu já falei aqui, o exemplo de Moisés liderando o povo, saindo do Egito, passando pelas águas, pelo Mar Vermelho. Você vai ver Josué atravessando o Rio Jordão e as águas sem poder fazer nada com o povo. E aí a gente chega no texto que eu quero frisar, porque no capítulo 3 do livro de Daniel, uma história muito conhecida do evento público da inauguração da estátua que Nabucodonosor havia erguido nos seus dias na província de Dura, uma das províncias da Babilônia, e eles criaram um evento para inaugurar. Todos nós sabemos quando nos governos, né, quando o poder público ele faz uma obra grande, ele quer inaugurar, ele quer mostrar para o povo, e não foi diferente nesse caso. E aqui nós vamos entender o seguinte, que dentro desse contexto havia Sadraque, Mesaque e Abednego, que tinham acabado de passar por momentos especiais. Haviam sido escolhidos pelo rei da Babilônia para fazer parte dos negócios da província, a pedido de Daniel. E a gente sabe que quando existe isso, a inveja, a perseguição. Então aquele pessoal rodeado do rei invejoso criou uma situação de inveja, porque a Bíblia vai falar para nós, no versículo de número 8, veja bem, capítulo 3. Ora, no mesmo instante chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. Por que eles acusaram? Porque já havia um sentimento de inveja, já havia uma perseguição, então eles estavam só esperando, ou seja, aquela lei, na verdade, ela foi criada, mas foi criada para que, de uma maneira ou outra, pudesse prejudicar os hebreus que haviam sido presos, levados cativos, e que haviam assumido lugar de destaque no reino da Babilônia, que Nabucodonosor cuidava. Então nós percebemos aqui que eles aproveitaram a oportunidade da inauguração de um empreendimento, de uma estátua, para poder perseguir o povo e o servo de Deus. E aí é que eu quero falar do relacionamento. Por quê? Nós vamos entender o seguinte aqui.
do capítulo 3, do verso 1 ao verso 18, nós vamos ver aqui que Sadraque, Mesaque e Abednego, eles cumprem a parte deles. Nabucodonosor, aqui, pressiona esses três moços. Diz a Bíblia que ele ficou furioso e manda chamar. Ele chama os meninos, manda chamar atrás da minha presença. E eles trazem de novo, e aí ele pressiona pela segunda vez. Olha, eu vou tocar, vou dar para vocês mais uma vez a chance. Quantas vezes somos apertados e ainda passamos de novo pela segunda chance, com a desculpa velada de que é uma oportunidade boa para nós. Mas quando a gente sabe a lei, quando a gente conhece a lei, a gente não é enganado. Por quê? Porque eles confiavam. Adorar a imagem era uma decisão deles, porque a idolatria ela é opcional. Se prostrar diante da imagem era uma decisão que cabia aos três moços, era uma escolha que eles poderiam fazer e se livrariam da fornalha de fogo. Então qual era a parte desse relacionamento aqui, desse episódio que era de Sadraque, Mesaque e Abednego? Era não adorar, não se prostrar, confiar e depender inteiramente da graça de Deus. Essa era a parte. Não adorar era com eles, não prostrar era com eles, confiar em Deus era com eles, depender de Deus era com eles. Por quê, pastor? Porque a parte de estar no meio do fogo era de Deus. E Deus cumpre, e Deus honra, e Deus vela pela sua palavra. Nós temos que entender isso. Às vezes nós estamos passando por situações porque não cumprimos a nossa parte. Nós não estamos nem diante de uma fornalha, estamos diante de um problema pequeno, perto de um problema de uma fornalha. Mas aí a questão que nós ao invés de enfrentar isso, a gente volta atrás, a gente cede por causa da pressão daqueles que nos cercam, da pressão da liderança, da voz do rei. Veja que o rei diz, olha, tragam na minha presença. Ele diz no versículo, olha, agora pois estáis pronto, versículo 15, o rei diz, eu vou dar mais uma chance para vocês se prostrar, para vocês adorar. Mas nesse momento, ele diz aqui, ó, então Sadraque e Mesaque responderam, não te necessitamos de responder sobre esse negócio. Eis que o nosso Deus a quem nós servimos é quem pode nos livrar e nos livrará do forno de fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo, ó rei, não serviremos aos teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Porque aquela parte até ali, do capítulo 3, verso 1 até o verso de número 18, é eles que deveriam honrar, era parte deles, era não adoração, era confiança, era fé, era dependência do Senhor. Porque a partir do versículo 19, já não seria mais com aqueles três moços, a partir do versículo 19, já não seria mais responsabilidade deles, mas eles estavam transferindo ao Senhor, e quando eles transferem ao Senhor, veja que a coisa fica numa situação mais difícil. Diz a Bíblia que o aspecto do rei piora, ele fica mais nervoso, manda aquecer 7 vezes mais aquele fogo, então a fúria havia aumentado. Mas o que eu acho mais bonito de tudo isso, foram amarrados, foram apertados, e diz a Bíblia que foram jogados. Tamanha era o calor, diz a Bíblia que os homens que lançaram ali Sadraque, Mesaque e Abednego foram queimados no mesmo instante. Mas quando você vê no versículo de número 25, o rei assustado, e ele diz, olha, nós não lançamos, versículo 24, nós não lançamos 4 homens dentro do fogo. Sim, rei, é verdade. Então ele diz, eu porém vejo, eu não vejo 3, eu vejo 4 homens andando, passeando dentro do fogo, e não há lesão neles. E o aspecto do quarto é semelhante ao filho dos deuses. O que é
isso? É que quando nós entendemos, fazemos a nossa parte, Deus não deixará de fazer a dele. Por isso que ele diz lá em Isaías: não temas, não temas, ó Jacó que te formou, não temas, porque o Senhor, eu sou o Senhor Jeová, o Santo de Israel, o teu Salvador. Não temas, faça a sua parte, cumpra com a sua parte, não adore, não se prostre, não tenha medo da pressão, das vozes, daquilo que te cerca ao seu redor, que quer te pressionar e te levar a você abandonar a sua fé, a idolatrar, a adorar. Não, faça a sua parte, e quando a sua parte terminar, quando não houver mais nenhuma coisa que você possa fazer, confie no Senhor e transfira: Senhor, nós não vamos te responder, Rei, referente a isso, o nosso Deus. Então você transfere para Ele, e quando você transfere para Ele, Ele entra em ação. Como é que está o seu relacionamento com Deus? Como é que está o nosso relacionamento com Deus? Como é que está a nossa confiança? Não há Deus como o nosso Deus. Não existe inimigo páreo para o nosso Deus. Não existe reino, não existe exército. O nosso Deus é Deus de vitória. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus te dê força e que você cumpra a sua parte. Porque Deus estará com você no meio do fogo, passeando. E as chamas quentes serão como brisa. Não poderão te fazer mal nenhum. Porque o Senhor teu Deus é contigo. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, e nem a chama arderá em ti. Deus abençoe, no poderoso nome do Senhor.